O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Nós já estamos nos aproximando do dia da ascensão de Jesus. Na próxima quinta-feira, como eu falei ontem, é o dia da ascensão do Senhor. Aqui no Brasil, foi transferida para o domingo para que nós pudéssemos participar desta grande solenidade. Porque como não é feriado, então nós poderíamos incorrer em não poder participar desta missa, que é uma missa de preceito. Então, passou-se para o domingo para que nós pudéssemos celebrar. A Conferência Nacional do Brasil pediu essa autorização à Santa Sé. Graças a Deus, a Santa Sé pôde nos dar. E assim nós poderemos celebrar no próximo domingo. Mas o dia mesmo da ascensão de Jesus, ali que completará os 40 dias dele aqui na terra, será na próxima quinta-feira. Aí a gente já entra na novena de Pentecostes, nos preparando para o Pentecostes, que ocorrerá passando esse próximo domingo, agora o outro, né? Não nesse domingo, porque domingo agora nós estaremos nesse tempo aí da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus agora, nesse clima de despedida que ele está, ele começa a falar sobre o Espírito Santo que virá, nós vimos ontem. E Jesus agora, hoje, ele está dizendo mais uma coisa. Quando vier o defensor, olha os nomes que são dados à pessoa do Espírito Santo. O defensor, aquele que nos defenderá da parte do Pai. Depois ele diz, o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo vai nos recordar a verdade. Não, nenhuma mentira, porque em Deus não há mentira, é sempre a verdade. Ele é o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Ele falando com os apóstolos, é a despedida dele. E o que Jesus está falando para os apóstolos é o que depois isso será falado para toda a igreja, para todos nós, isso é para nós também agora. Aí ele diz mais uma coisa importante. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Uma coisa assim muito bonita
que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele não nos deixa enganado. Me desculpe até eu falar assim, mas é uma expressão para vocês entenderem, né, como é que eu fico diante do que nosso Senhor fala. Eu sou fã de Jesus. Jesus, Ele não nos deixou enganado. Então Ele está dizendo, Ele vai mandar o Espírito virá sobre nós, o Espírito que nos defenderá, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que procede do Pai, como Ele diz, e vós também darei testemunho, mas aqui, olha, quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, está vendo? Ele vai fazer, lembre-se que ontem na missa, Jesus disse que Ele nos recordaria. E agora, Jesus está dizendo que o Espírito Santo virá justamente para que quando acontecer essas coisas, o que, vamos ver depois, a nossa fé não seja abalada. Abalada como? Aí ele diz, expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar, olha, aquele que vos matar, e foi isso que aconteceu com os apóstolos, com a exceção de Judas, que ele se suicidou, e a exceção de João, que passou por grandes provas, mas morreu da velhice, ele não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados, junto com outras pessoas que também foram aderindo a Jesus e foi se tornando discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, foram expulsos das sinagogas e foram mortos. Não foram humanamente assim protegidos, foram mortos, derramaram sangue pela fé. De vez em quando, como eu já disse assim, a igreja se reveste do vermelho. Para quê? Para mostrar aqueles que deram a vida pela fé na igreja, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, derramaram sangue, foram expulsos das igrejas, foram mortos. E aqueles que estariam fazendo isso, olha o que é que Jesus está dizendo, eles julgariam que estariam prestando um culto a Deus. Claro, eles não estão cultuando o Deus verdadeiro. Vendo os cristãos, eles olham para os cristãos e vão dizer o quê? Eles não servem ao Deus, o Deus que não é o Deus, é Deus com D minúsculo, porque eles não conheceram o verdadeiro Deus. Então eles estariam achando que eles estariam até prestando um culto a Deus, um serviço ao Deus, mas ao Deus deles, não o Deus revelado. Vocês veem como é que surge a perseguição? E agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Então, como nós conhecemos Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como nós conhecemos o Deus Pai, e como nós conhecemos também o Espírito Santo, as três pessoas em um Deus só, e aí nós encontramos a verdade, encontramos o Deus verdadeiro. Aqueles que não conheceram irão nos expulsar das igrejas, nos matar até, porque muitos morrerão, assim como no passado muitos morreram, e assim como no presente muitos têm morrido pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no futuro também muitos morrerão. Enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, nesse tempo, meus irmãos, entre a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus e o seu retorno, a evangelização deverá acontecer,
mas ao mesmo tempo muitos terão que derramar o sangue pela causa de Deus, do Deus verdadeiro, pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa daqueles que não acreditarão em Jesus e irão perseguir os que creem em Jesus. Mas nós temos um defensor, o Espírito Santo irá nos ajudar, irá nos recordar, irá nos dar força para que até no momento da perseguição nós sejamos firmes até o fim e não negaremos nosso Senhor pela força do Espírito. O Espírito Santo fará isso, mas Jesus está dizendo: olha, eu já estou falando isso para vocês, para quando acontecer, a sua fé não seja abalada. Infelizmente, no passado, muitos foram abalados na fé, mesmo depois de Jesus ter falado que isso iria acontecer, e outros não foram. Nós precisaremos, meus irmãos, pedir muita força a Deus para que nós não sejamos abalados na nossa fé diante dessa ou daquela perseguição. Mas que nos lembremos do que Jesus disse, como ele disse ontem: o Espírito Santo vos recordará. Nos recordará o quê? Olha a perseguição. Foi isso que Jesus disse que iria acontecer. Vamos ser firmes, peçamos a Deus a graça da perseverança. Muitos morreram no passado por defender a verdadeira religião, por defender a fé em Jesus Cristo, na Santíssima Trindade. Muitos no passado morreram. No presente tem muitos morrendo. E no futuro, quando a perseguição acontecer mesmo, muitos derramarão o sangue. É por isso, repito, que a igreja vai colocando os mártires para nós relembrarmos tudo isso que foi acontecido, para que nós não sejamos abalados na nossa fé. Por isso, vem Espírito Santo, vem nos dê força. Ainda mais, meus irmãos, que muitas vezes nós ouvimos por aí que Deus não vai permitir que aconteça isso, não vai permitir que aconteça aquilo, e é isso mesmo. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós teremos que passar, a igreja terá que passar, e não tem como a igreja não passar pela perseguição, e não terá, meus irmãos, que como muitos cristãos, não terá como eles não darem a vida, porque a forma de se dar o testemunho também, morrer pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, como eu já disse, a morte, para aqueles que morrem em Jesus, dando a vida, derramando o sangue pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, será apenas uma passagem. Morreu, passou, já entra no céu e já vai contemplar a glória de Deus. É o martírio, é o batismo de sangue. Morreu pela causa de nosso Senhor, defendendo a fé. Ao morrer já vai direto para o céu, não passa pelo purgatório, não. Mas eu estou falando isso, disse Jesus: eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará está prestando culto a Deus. Eu recomendaria, se você tiver a oportunidade, assista aquele filme Cristiada, que aí dará para entender. Aqueles homens, comandado lá por um presidente, começou a perseguir a igreja, e eles entravam na igreja, nos cavalos, expulsando as pessoas da igreja, impedindo que os padres celebrassem a missa.
E aí surgiu um grupo de cristãos que estavam resistindo, e por eles resistirem, porque eles não queriam que os católicos exercessem a sua fé, então eles começaram a perseguir os católicos, matando, e esse grupo de resistência estava ali, alguns morrendo e outros resistindo, até que entra o José, que agora é santo, que ele foi martirizado, ele foi morto. É justamente o que Jesus está falando aqui no Evangelho de hoje. E viva Cristo Rei, ele morreu assim, e dizendo viva Cristo Rei, e a nossa mãe, Maria Santíssima, ou seja, e Nossa Senhora de Guadalupe. E eles queriam que o menino negasse, tentaram intimidar o menino, cortaram a sola do pé. O tio dele veio para ver se, porque o tio já tinha negado também, o tio veio para ver se ele negava, porque queria proteger a vida dele. E simplesmente o José olhou para ele e disse: viva Cristo Rei, e Nossa Senhora de Guadalupe. E ali o soldado deu um tiro na cabeça dele, ele caiu no chão, já caiu ali na cova, porque a cova dele já estava pronta, e diz que na hora que o menino caiu, o sangue, ele pegou o dedo e aquele sangue que estava escorrendo dele, ele fez o sinal da cruz e ali ele morreu. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Assista esse filme Cristiada, que vocês entenderão. E claro, tem tantos outros, né? Nas biografias dos santos, tudo aí, você vai encontrar também os mártires. Quantos mártires? Desde crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos morreram pela causa de nosso Senhor, porque era a profecia do que Jesus estava dizendo. Mas o defensor, quando virá, dará força como deu força para todo aquele povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima. Nos preparemos bem, meus irmãos. Peçamos a Deus a graça de que quando essas coisas acontecerem, nós possamos nos lembrar do que Jesus está dizendo e que a nossa fé jamais seja abalada. Amém.